Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai te trazer muitas informações sobre o Fluminense. Germancano marcou seu 100º gol com a camisa tricolor, no 100º. Também vamos falar um pouquinho da visão do jogo de ontem e trazer informações sobre os próximos confrontos do Fluminense. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Nós estamos aí tentando chegar aos 11.600 inscritos. No momento que eu gravo esse vídeo, falta 8 pessoas. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente aí, nos ajuda a chegar aos 11.600. Também te pedir, deixa seu like nesse vídeo de hoje e me diz aí, o que você achou do jogo Fluminense e Caxias? Deixa aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e começar a falar, né, da bela atuação que o Fluminense teve contra o Caxias. Correu um risco ali na reta final? Correu, mas na maior parte do tempo o Fluminense conseguiu ter um jogo superior ao time do Caxias, e principalmente o que me chamou muita atenção foi a forma do time do Fluminense conseguir jogar, né? Tendo triangulações, tendo um jogo de aproximação, demonstrando uma certa evolução. Eu, que sou muito crítico ao trabalho do Mano Menezes, sempre falo aqui, e eu estou percebendo, né, uma certa evolução. O time do Caxias, que estava muito retrancado no início do jogo, mas quando o Fluminense conseguiu trabalhar a bola, girar a bola de um lado para o outro, conseguiu achar os espaços. Claro, eu sempre abro um parênteses aqui: o Fluminense goleou o Águia, venceu o Volta Redonda e venceu o Caxias. São times de divisões inferiores, né? O Caxias é da Série C, o Volta Redonda da Série B e o Águia nem tem divisão. Mas a gente está vendo que é um nível mais ou menos de jogo que o Fluminense enfrentou praticamente o Campeonato Carioca todo e não conseguia ter boas atuações, e agora a gente vê esse time do Fluminense sobressaindo, principalmente, né, devido ao nosso trio ofensivo ali, né? O Canóbio, o John Arias e o Germancano. O que a Serna para mim ainda está destoando um pouco, né, desse trio, mas igual a gente viu nos gols de ontem, participação do Canóbio, achando um belo passe para o John Arias, que achou o Germancano. Depois o Martinelli começa a construir uma bela jogada, onde o Canóbio dá mais uma assistência para o Germancano. Então eu vejo esse trio ofensivo do Fluminense, né, e o Martinelli também, eu incluo, né, dos grandes jogadores que vem atuando para o Fluminense, é o Martinelli. O Martinelli está sendo muito bom nos desarmes, muito bom na construção do jogo. A entrada do Otávio no time potencializou o jogo do Martinelli, porque ele parou de jogar de 5 e começou a jogar de 8, que é a função dele, tendo mais liberdade para sair, conseguindo construir o jogo e demonstrando ter muita segurança, né? Eu acredito que se o Martinelli conseguir manter a confiança que ele vem tendo, esse pode ser o grande ano da carreira dele. Depois daquele ano 2020, que ele foi um dos grandes destaques, 2023 também, que ele teve um destaque muito positivo, sendo campeão da Libertadores como titular. Eu acho que esse ano de 2025 ele pode performar muito bem com a camisa do Fluminense, mas para mim o principal destaque do jogo de ontem foi ele, Germancano. Sem o Germancano a gente não teria se classificado, né? Porque ele meteu os 2 gols da nossa classificação, meteu um gol no primeiro tempo, meteu um gol no segundo tempo, meteu o gol 100º e o 101º com a camisa do Fluminense, e vem retomando seu bom futebol, né? O Germancano, que chegou a 10 gols na temporada, e para mim é muito importante ver o Germancano fazendo gols assim. Eu falo desde o início do ano, eu projeto o Germancano tendo aí uns 30 gols na temporada. Por quê? Ele vem conseguindo se posicionar muito bem. Eu ainda estou vendo ele com o pé um pouco descalibrado, né? Alguns gols que ele não costuma perder, ele ainda vem perdendo. Mas a evolução do Germancano é algo muito evidente, ao meu ver, e eu acho que ele tem tudo para esse ano deslanchar. Falando um pouquinho também das escolhas do Mano Menezes, ele repetiu o time do Campeonato Carioca. A única modificação que teve foi o Guga sair jogando como titular, né? No segundo tempo até o Samuel Xavier entra. Outro ponto que eu achei também do Mano Menezes no jogo de ontem foi que ele demorou muito para fazer substituições. Para mim ele poderia ter modificado antes. Por exemplo, o time do Fluminense estava um pouco cansado e ele esperou tomar o gol, né, para botar o Hércules, para botar o Everaldo. Eu talvez teria modificado antes, mas ele fez um teste interessante. Eu gostei, né, de ver quando o Hércules entrou. Ele jogou com 3 volantes ali, abriu o Arias pelo lado direito, o Canóbio na esquerda, o Everaldo centralizado e o Hércules, né, jogando um pouco pelo lado direito, o Martinelli jogando um pouco pelo lado esquerdo e apenas o Otávio com o primeiro volantão. Ou seja, quando atacava, Martinelli e Hércules se projetavam, quando se defendiam eles voltavam fechando. Então foi uma substituição legal, né? Praticamente para se defender, o time se defendia no 4-5-1 ali, com o Arias e o Canóbio voltando, descendo um pouquinho também para poder ajudar na marcação. E eu julgo que essa modificação tática dele foi interessante. E eu tenho para mim que o Mano Menezes pretende fazer isso no Fluminense, tá? Jogar nesse 4-3-3 aí, talvez com 3 volantes, algumas vezes, quando for necessário. Ele até fez isso de uma forma inteligente, porque estava vencendo o jogo apenas por 2-1. Um gol do Caxias poderia resultar na partida para os pênaltis. Então eu julguei que essa substituição dele foi interessante, mas e de fato, foi mais uma boa atuação do Fluminense. Para mim, se eu tivesse que eleger os melhores em campo, o Germancano para mim foi o melhor em campo.
pelos gols, além dos gols também por ter marcado seu 100º gol com a camisa do Fluminense, John Arias e Canóbio e para mim o Martinelli. Foram os 4 jogadores que tiveram um destaque muito positivo, mas também a gente não pode esquecer da boa atuação do Otávio, a boa atuação do Gabriel Fuentes. Para mim foram os caras assim que mais demonstraram ter uma boa atuação. Tipo assim, a zaga do Fluminense não foi tão exigida, mas todos conseguiram realmente ter uma boa atuação. Mais uma vez eu falo, achei que o Kevin Serra está destoando um pouco na parte técnica. Eu acho que o Fluminense deve buscar uma outra opção ali ao Kevin Serra, talvez botar o Lavega para jogar nesse jogo do final de semana, que vai ser um jogo que devemos ter um time mais mesclado. Então acho que vai ser interessante se a gente tiver o Lavega tendo oportunidade de jogar essa partida para a gente poder ver se ele pode ser titular futuramente, mas a gente sabe que também essa função do Kevin Serna vai durar pouco tempo, porque quando o Paulo Henrique Ganso voltar, ele deve perder a vaga no time para a entrada do John Arias, mas eu acho que o Serna pode ser um bom jogador ali para entrar no segundo tempo, para ajudar o Fluminense, mas por enquanto o elenco do Fluminense vem demonstrando muita qualidade aí nesses últimos 8 jogos, né? 8 jogos sem perder, sendo 5 vitórias e 3 empates. Agora também, pessoal, a gente precisa ressaltar o jogo do final de semana. O Fluminense enfrenta o Volta Redonda no final de semana, no jogo da volta. O Fluminense construiu uma boa vitória no jogo de ida, venceu por 4-0. E será o que o Mano Menezes vai fazer? Eu acredito muito no time mesclado. Eu acredito que talvez o Germancano pode ser poupado, talvez até o John Arias pode ser poupado, Martinelli. Por quê? O Fluminense jogou na quarta-feira passada lá no Pará. Jogou no final de semana no Maracanã, viajou para Caxias do Sul, agora tem um jogo lá no Raulino de Oliveira, o jogo em Volta Redonda, então a gente também não pode esquecer, embora o jogo seja no estado do Rio de Janeiro, mas tem uma viagem de ônibus ali de aproximadamente 3 horas que o time do Fluminense vai ter que fazer, e o primeiro jogo da final já é na próxima quarta-feira. Então o time do Fluminense, eu acho que o Mano Menezes pode sim preservar alguns jogadores para o primeiro jogo da final, que a gente só não vai para a final caso aconteça uma catástrofe muito grande. E inclusive eu acredito que o Thiago Silva está sendo preparado para esse jogo da final. Eu acredito que o Germancano pode ser poupado para esse jogo da final e até mesmo para dar uma rodagem nos caras que estão pedindo também para jogar, né? Por exemplo, Everaldo. Ver o Everaldo começando uma partida para a gente poder ver se ele vai realmente ser uma boa sobra para o Germancano. Por enquanto ele vem entrando bem no segundo tempo, mas ver ele jogando uma partida do início pode ser uma boa também para a gente poder ver. O Hércules também jogando ali ao lado do Otávio. Eu acho que são todas opções válidas que o Fluminense pode fazer. Eu até acredito que talvez o Otávio e o Canóbio possam ser poupados por causa de um único fato. Os dois receberam cartões amarelos. Se eu não me engano, no Campeonato Estadual, 3 cartões amarelos suspendem. Então, se eles tomarem um cartão amarelo no primeiro jogo contra o Volta Redonda e tomar um cartão amarelo para o jogo da final, eles podem ficar fora do último jogo da final. Então, talvez é como uma precaução do Mano Menezes, esses jogadores podem ser poupados e a gente pode ver a estreia do Lavega, podemos ver o Keno também atuando. Então, acho que o Mano Menezes vai promover mudanças para esse jogo de domingo. Mas, com certeza, né? Hoje deve ter alguma novidade, o Fluminense vai chegar ao Rio hoje ainda, né? Então, tendo alguma novidade sobre treinamentos, provavelmente hoje não vai ter, né? Porque hoje normalmente é um treinamento mais regenerativo e tal, mas amanhã, sexta-feira, com certeza a gente vai ter mais informações sobre o que o Mano Menezes pretende fazer no sábado, com certeza a provável escalação do Fluminense vai sair aqui no Falando de Flu. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu queria pedir, deixa seu like, dá essa moral pra gente aí, é muito importante seu like. Quanto mais like você deixa aqui, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga para mais torcedores tricolores. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente, está aí lutando para chegar aos 11.600 inscritos. No momento que eu gravo esse vídeo, faltam 8 pessoas para bater essa meta, então se inscreve, dessa moral pra gente e compartilhe o nosso vídeo com mais algum amigo seu tricolor. É isso aí, pessoal. Saudações tricolores e até a próxima.